Muito bem, boa tarde a todos. Sempre nos deixa muito motivado vocês estarem na sala e nos orientam sempre as suas perguntas a nós raciocinar e também apresentar a matéria sempre de uma forma que possa ser entendida. Seu Francisco sempre fala primeiro da parte física do projeto de saúde e família. E depois eu falo da parte financeira. Por que que o projeto saúde familiar é tão importante? Porque hoje, mais do que nunca, o que que vocês têm observado? Cada cidade que nós moramos, existem muitas farmácias. E todas elas, a qualquer hora que você passar lá, ou você entrar lá para pegar algum medicamento, está sempre cheio de pessoas. Isto mostra o quê? Mostra que a população está cada vez mais com enfermidades. E existe um meio natural de controlar essas enfermidades. E é o que o seu Francisco vai mostrar, uma dessas formas maravilhosas para ajudar. Seu Francisco, a sala é sua, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter acessado a sala. Nós vamos ver agora, em rápidas palavras, o que o Sr. Borges nos pediu para falar. Então, vamos lá. Nós sempre iniciamos nosso trabalho com esse slide. Esse slide aqui, ele é bastante complexo. Veja aqui no lado esquerdo, no lado direito aqui, nós enxergamos aqui um mar maravilhoso, umas praias lindas, belos edifícios, automóveis, aviões. Isso tudo significa na saúde financeira, que é a segunda parte desse da programa de hoje. Essa outra parte aqui nós enxergamos uma pessoa no alto de uma montanha, por cima, está enxergando o nascer do sol por cima das nuvens. Para chegar até lá, gente, é preciso ter muita disposição e saúde e bem-estar. Então é por isso que nós falamos em alto e bom tom que a oportunidade da sua vida chegou. Nós estamos falando da saúde física. A saúde física muitas vezes tem uns pequenos pormenores que é bom da gente relatar. Por exemplo, aqui, ó, na vida moderna promove os principais causadores das enfermidades. Nós enxergamos aqui no lado uma pessoa passando defensivo nas fronteiras. Por que está passando? Porque com o aumento populacional, a agricultura teve que lançar mão de produtos químicos para aumentar a produção, para poder alimentar todo esse aumento populacional. Aqui está passando defensivo. O defensivo faz parte dos agrotóxicos. São bons produtos. Só hoje não se produz nada sem eles. Só que eles têm um inconveniente, eles têm uma carência. Nós sabemos que os produtores respeitam a carência. Porém, a chuva não. Então, quando chove, gente, a chuva vem, passa nas fruteiras, leva esses agrotóxicos para o lençol freático, passa na lavoura, leva também esses resíduos do agrotóxico para o lençol freático, e quando nós tomamos a água, estamos tomando esses problemas todos. E isso aí deixa o nosso corpo e o nosso sangue mais ácido. Mas, além disso, veja, a indústria também passou a produzir alimentação para poder nutrir esse aumento populacional. Aqui nós estamos vendo uma menina comendo uma comida industrializada. Ela é bonita, boa, só péssima nutrição. Por quê? Porque é tudo ácido, gente. Deixa o nosso corpo mais ácido, o nosso sangue. E ainda por cima ela está tomando refrigerante, veja só, um copo de refrigerante. Nós temos que tomar 32 copos de água ionizada para poder eliminar os efeitos nocivos do refrigerante. Isso é tão verdade, gente, que em 1931, um médico cientista alemão, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido, que é a acidose. E também, desculpa, gente, que também a diminuição do oxigênio no sangue, que é a hipóxia. A hipóxia é responsável por ter levado muita gente a óbito nessa pandemia que nós estamos indo enfrentando. Isso e tudo deixa a gente numa situação muito delicada.
Também em 1954, os cientistas descobriram que os radicais livres defeituosos são responsáveis por mais de 140 patologias. O que que eles fazem? Eles se aderem no membro da nossa célula, extraem o elétron da nossa célula, eles se completam, ficam felizes da vida. Só que a nossa célula, sem o elétron, ela morre precocemente. De que maneira? Porque não tem, o elétron é tudo para ela. Então, aqui nós temos o exemplo que o radical livre roubou o elétron da célula e ela, então, morreu, ficou uma lacuna. E essa lacuna é onde que entra as patologias. Para entender melhor, o nosso corpo produz quatro radicais livres positivos, que é a imunidade, a cicatrização, coagulação e a apoptose. O que que é a apoptose? É a preparação da célula para a morte. Então, quando chega próximo ao sétimo ano, a mãe prepara uma substituta e quando ela vê que a filha está bem, então a mãe se entrega, mas a substituta toma conta. Não fica essa lacuna aqui. Vamos ver que no slide fica melhor. Veja, aqui tem então as quatro positivas, que é imunidade, cicatrização, coagulação e apoptose. Veja essa que pele bonita. Só que os radicais livres defeituosos extraem o elétron dessas células e veja como é que fica a pele, enrugado, dá a impressão de 80, 90 anos, onde que na realidade eu não tenho nem 30. Então, com isso provoca o envelhecimento precoce, a mutação do DNA, a destruição das membranas lipídicas e também a entrada das patologias. Tudo isso, gente, é nocivo para nós. Então, o que nós podemos fazer isso ali? Tem uma pergunta que não quer calar. Você sabia que 70% do seu corpo é composto por água? E aí vem mais uma pergunta. Será que a água que bebemos é de boa qualidade? Ali é que está o X da questão. As nossas águas, infelizmente, estão todas contaminadas. Isso é tão importante, gente, que é bom da gente ver isso ali. Tem uma doutora na área química de Santa Catarina, ela tem feito um trabalho no estado de Santa Catarina, em Rio Grande do Sul, em todas as águas urbanas. Preste bem atenção ao trabalho que ela tem feito. Isso aqui é fantástico, gente. Isso que nós não podemos esquecer de jeito nenhum. Opa. As amostras de água foram coletadas entre março e novembro de 2018 em 100 municípios do estado. Segundo o levantamento, 22 cidades recebem água com resquícios de agrotóxicos. Rio do Sul é a que tem mais substâncias, 7 no total. Para a doutora em engenharia química, que analisou os resultados das amostras e produziu um diagnóstico que foi apresentado esta semana em um seminário no Ministério Público, a situação é muito mais grave do que se imagina. É bem pior do que parece, é isso que eu queria dizer. Bem pior, porque se for analisar mais substâncias, vai encontrar mais coisa perigosa na água de todos os municípios. Quem está achando que não apareceu, o seu município está tranquilo, não. Pode saber, todo mundo tem que estar preocupado que todas as águas estão poluídas. Se testassem tudo, eu te garanto, não ia ter um município de Santa Catarina sem agrotóxico na água. Mesmo com o tratamento de água feito pelas empresas de saneamento, os pesticidas não saem, segundo a engenheira química. A empresa de saneamento faz o procedimento padrão, só que esse procedimento padrão não consegue tirar da água os poluentes orgânicos, que são esses aí, são os agrotóxicos, e tem outros também que esse estudo não envolveu ainda. Segundo o Ministério Público, de 17 princípios ativos de pesticidas encontrados na água aqui no estado, 7 são proibidos pela União Europeia. Por que proibiram na Europa? É porque os riscos não compensam o lucro no uso, entendeu? Lá existe alguém que defende a saúde das pessoas. Lá alguém interpretou que aqueles riscos, aqueles danos à saúde não são aceitáveis. Por que no Brasil a gente deixa vender coisa que os outros proíbem? Hoje o Brasil é a maior lixeira química do mundo. Proíbe na China, manda para cá. Proíbe na Europa, manda para cá. Todo mundo manda para cá o que foi proibido lá. Se faz mal para os europeus, será que não faz mal para a gente? Os nossos bebezinhos são tão resistentes que não vai fazer mal para eles? As pessoas daqui não adoecem? É uma vergonha.
30% do que é permitido no Brasil, 30% do que é permitido no Brasil é proibido na União Europeia. Para a especialista, a presença de produtos tóxicos na água pode estar relacionada a problemas de saúde e doenças graves, como o câncer, por exemplo. Todo mundo sabe que o câncer é uma epidemia. É a segunda causa de morte no Brasil. Todo mundo sabe que as crianças estão cada vez com mais problema, hiperatividade, obesidade, problema de tireoide. A população está sofrendo os efeitos da poluição. Mas ela não sabia, até agora, que isso podia estar vindo na água. E está vindo na água, no ar, nos alimentos. O que falta? Falta a gente conhecer o problema para reagir. Segundo Sônia, o problema já existe há muito tempo, mas só agora teve repercussão. Ela sugere que as autoridades se mobilizem para proibir aqui o uso de substâncias que não são mais permitidas em outros países. Crime contra a nossa saúde, isso não se aceita. Sabe qual é o problema? Que geralmente a gente fica desesperado, a gente fica louco estudando isso na academia, a gente tenta divulgar e ninguém dá bola. Graças a Deus que dessa vez apareceu na mídia e as pessoas realmente levaram um susto. Que bom! Que bom! Tem que pegar esses deputados, esses senadores, esse povo todo e botar uma lei no Brasil que não pode vender o que é proibido em outro lugar. Simples assim. Se não serve para eles, não serve para a gente também. Então a gente tem que acordar e começar a mudar. A gente tem que lutar pela saúde das nossas pessoas, das nossas crianças. A gente tem que começar a lutar, exigir legislação mais decente para nos defender. Bem, vocês viram, gente, que o assunto é sério. E a Timor também ficou preocupada com isso ali. Então, eles estudaram uma maneira de eliminar essa grande parte de partículas que ficam na água que não são eliminadas. Então, vamos ver o que a Timor nos proporcionou. O Hyperminer possui duas versões, o filtro completo e a versão só tanque para bases de galão de 20 litros ou para ser acoplado em bases de água refrigeradas. As duas versões possuem as mesmas funcionalidades que são extremamente importantes para a saúde da sua família. Magnetiza, purifica, mineraliza e alcaliniza a água que você consome. A versão completa, de cara, ela já traz uma inovação: o design. O filtro possui um design moderno, com linhas arredondadas, arrojado e versátil para integrar qualquer ambiente com muita elegância. E para a saúde, as vantagens são ainda maiores. Primeiro, é produzido em polipropileno, material atóxico e livre de bisfenol A. O Hyperminer é um produto de venda exclusiva, com a possibilidade do cliente ter o conjunto ideal. Nosso distribuidor pode vender o combo Mega com o Silocimol e Top H+, para magnetização e mineralização e agregar ao cliente a possibilidade de purificação e alcalinização da água. Assim, a água que sairá do Hyperminer será magnetizada, o que a torna mais leve e com maior poder de hidratação, além de pura, cristalina e alcalina. Todos os benefícios da água magnetizada você pode pesquisar na internet, assistir aos inúmeros vídeos dos usuários satisfeitos ou consultar os estudos científicos realizados com o Silocimol acessando o Google Acadêmico. Agora, o elemento filtrante que vem no Hyperminer é simplesmente o maior do mercado, o que torna o processo de filtragem bem melhor que dos outros. Para ter mais eficácia, o processo é realizado em 7 estágios: filtro de cerâmica, carvão de prata ativado, zeólito, areia sílica, areia mineral, resina de troca iônica e pedra mineral. Então, gente, com isso ali, filtra totalmente a nossa água, elimina todas as impurezas que tem na água. Só que tem um detalhe: a água continua o H2O. E é justamente o H2O que nos ocasiona uma série de transtornos para nós. Por quê? Mas a água está limpa. Sim, está limpa, isenta de qualquer impureza. Só que o H2O, ele faz o seguinte: para poder nutrir o nosso corpo, temos que ter sais minerais. E os sais minerais, quando a água fica parada, ele procura uma molécula com outra e forma um grupo de moléculas. Esse grupo de moléculas é chamado de cacho ou de cluster, que é justamente o que dificulta para a nutrição do nosso organismo. Mas nós vamos continuar agora, e daqui nós vamos partir para uma parte muito importante.
Muito importante. Então, preste bem atenção. Quando nós chegarmos no ponto de cluster e cacho, vocês vão se lembrar do que nós estamos falando agora, que a água, mesmo filtrada, ela não é completa para nutrir o nosso corpo. Mas vamos adiante, então, aqui. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta, aqui tem uma exclamação, mas nós vamos tocar por interrogação. A água tem diferença? Vamos entender como funciona uma água que hidrata e uma água que não hidrata. Preste bem atenção, o próximo slide vai ser fundamental para entender toda a primeira parte do nosso programa de hoje. Então, vamos lá, gente, aqui. Aqui nós temos a nossa célula. Veja, a nossa célula tem uma abertura pequena para entrar uma molécula de água por vez. O que é a molécula? A molécula d'água é a menor parte que nós podemos dividir a água. Ela é composta por nutrientes, duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. E está aqui a nossa molécula. E a fórmula dele é H2O. Mas, quando a água fica parada, então a tendência dos sais minerais se unir um com o outro e formam aquele grupo de moléculas, aqueles clústeres que nós falamos há pouco, que é justamente aqui nós temos o caso de um clúster com três moléculas. Mas já as três moléculas não conseguem entrar na abertura. Então, veja ali, gente, a nossa célula não fica nutrida. Por quê? Porque não entra água. Isso que é importante, gente. E com isso, então, nós podemos concluir de que esta água que nós estamos bebendo aqui não alcaliniza o nosso corpo. Por quê? Por causa dos clústeres. Foi justamente ali em que surgiu um impasse muito grande na natureza. Havia muita gente sofrendo com isso. E Deus foi generoso para nós. Ele iluminou uma pessoa entendida em magnetismo, eletricidade, e ele foi estudar nos países adiantados magneticamente, ficou lá um tempinho, pegou uma série de dados e voltou ao país. Quando ele voltou no país, então ele reuniu uma equipe de técnicos científicos, cientistas e profissionais na área. Ele disse: eu quero que vocês façam esse aparelho. E eles fizeram o aparelho para ele. Fizeram o aparelho para ele. Essa pessoa, eu vou mostrar para vocês quem ele é, porque vale a pena nós mostrarmos. E sempre que aparece a fotografia dele ou o nome dele, nós fizemos uma reverência, que é justamente esse Carlos Henrique Pereira da Silva, nosso presidente. Fizemos a reverência porque é uma pessoa iluminada e ele merece isso ali. Vocês vão entender daqui a pouco por que nós fizemos isso. Veja naquela época que ele falou: uma missão única acerca de uma necessidade. Sabendo dos perigos de consumirmos água de má qualidade por longos períodos, o senhor Carlos Henrique Pereira da Silva ele fundou a empresa Timor em 2004 com uma missão em mente: proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água que hidrata de verdade. Mas então, quando ele voltou da viagem que ele fez, ele entregou esses dados para as pessoas, e depois, nos meses, então, eles entregaram para ele: doutor Carlos, o aparelho que o senhor pediu é esse aqui, que é justamente o silocimol. O que é o silocimol? É um conjunto de ímãs cientificamente selecionados e alinhados de tal forma que ele forma um fluxo magnético. E esse fluxo magnético é tão potente que nós vamos voltar no slide anterior, só para completar. Então, esse fluxo magnético, ele dissocia a molécula d'água, separa as moléculas tudo direitinho e deixa, então, condições para nutrir. Veja, aqui ele não nutre a nossa célula. E aqui está expulsando todas as toxinas e nutrindo a nossa célula. Então, nós podemos dizer de que, graças ao fluxo magnético, a água consegue penetrar na nossa célula, expulsar as toxinas e nutrir as nossas células. E uma célula nutrida, nós já vamos ver os benefícios que ela vai trazer. Mas visto isso ali, gente, vamos adiante um pouquinho. Como podemos reduzir a acidez e os radicais livres do nosso organismo? Vamos entender qual é a reação química na água, na magnetização da água. Aqui, então, a reação química da água a ser supermagnetizada é conhecida como hidrólise da água. Aqui nós temos a fórmula universal, H2O. É a água, a menor parte que nós podemos dividir a água, a molécula. Se nós colocarmos aqui, então, o silocimol,
vai acontecer assim, gente. Ele vai, quando a água passa por ele, ele leva aquele fluxo magnético que ele dissocia, ele quebra essa molécula. Ele separa, dissocia, quebra. E no lugar do H2O, então, nós vamos encontrar OH-, que são íons de hidroxila, e H+, que são íons de hidrogênio. Observem bem, gente, mudou completamente a água, o estado da água. Aqui não era um estado molecular e passou para o estado iônico. E vocês vão perguntar, mas qual é a diferença que tem? Gente, é uma infinidade de diferença a mais. Os íons de hidrogênio, um detalhe importante, daqui para frente nós não encontramos mais o H2O, só vão encontrar OH- e H+. E os íons de hidroxila, eles são negativos, eles vão sequestrar todos os sais minerais do nosso corpo. E por falar em sais minerais, os nossos sais são todos positivos, porém tem dois que são positivo-positivos, que é o caso de cálcio e magnésio. Então, ao sequestrar o cálcio e o magnésio, mas só que os cálcio e o magnésio, nós temos muitos mananciais de água que não tem cálcio e nem magnésio. Então, a fábrica, para suprir essa deficiência, eles colocaram dentro de um recipiente, um, numa embalagem parecida com o silocimol, pedras de dolomita. As pedras de dolomita, elas são ricas em cálcio e magnésio. Se houver necessidade, então eles liberam cálcio e magnésio, porque nós vamos precisar de cálcio e magnésio. Então, gente, como os íons de hidroxila vai sequestrar os nossos sais, vamos ver o que vai acontecer aqui, gente. Vamos lá. Então, ao sequestrar o cálcio, como que ele é bivalente, ele necessita, então, dois íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino de cálcio. Também o magnésio. O magnésio também é bivalente, ele precisa de dois íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino de magnésio. Assim nós formamos, então, os hidróxidos alcalinos, que é justamente isso aqui, tem a forma dele. Eu faço uma pergunta a vocês. Vocês já tomaram o hidróxido alcalino? E eu acho que sim. Eu acho que sim. Você recorda que antigamente, ou deve ter ainda na farmácia, um tubo azul com um líquido branco dentro, mais conhecido como leite de magnésia? Pois é. É o hidróxido alcalino de magnésio, porém é químico. Aqui nós estamos tomando hidróxido alcalino natural, gente, sem problema nenhum, sem contradição nenhuma. Mas vamos adiante então. O que que ele faz? O, o cálcio, como que é positivo, ele precisa de dois íons de hidroxila para poder formar então o hidróxido alcalino. A mesma coisa o magnésio. E assim nós formamos então o nosso hidróxido alcalino. Vocês poderão perguntar, mas qual é a diferença que tem do hidróxido alcalino e do cálcio e magnésio? Nós vamos dizer a grande diferença, porque o hidróxido alcalino é absorvido pelo nosso corpo 3 vezes mais rápido do que o cálcio e o magnésio. Ao passo que o cálcio e o magnésio, para fazer os efeitos positivos no nosso organismo, precisa de vitamina D. Se não tiver a vitamina D, o nosso organismo absorve mesmo assim o cálcio e o magnésio. Só que, em vez de fazer os efeitos benéficos, faz o contrário, os malefícios para a gente. Entre eles, produção de cálculos renais, entupimento dos vasos dos rins, entupimento dos capilares, calcificação das artérias e uma infinidade de outros problemas que afetam totalmente a nossa saúde. Ao passo que o hidróxido alcalino, nada disso acontece, porque não precisa de vitamina D. Até tem outro detalhe. Se você recorda no início, quando nós falamos de que o Otto Warburg ganhou o prêmio Nobel de Medicina, por causa que ele descobriu que todos os cânceres são ácidos, pois muito bem, aqui é justamente o contrário. Ao sequestrar cálcio e magnésio, eles são alcalinos, então ele aumenta, preste bem atenção, não aumenta o pH d'água, o pH d'água fica o mesmo, mas aumenta o pH do sangue. E quem alcaliniza o nosso corpo é o sangue. Então ele leva o pH do sangue acima de 7. E maravilha, gente. E outro detalhe, aumenta o teor de oxigênio do sangue em 10%, eliminando totalmente a hipóxia. Com isso, gente, nós temos uma saúde muito boa, porque elimina aqueles intrusos que atrapalham a vida da gente, deixando as nossas células livres, soltas. E como é que ele pode deixar isso ali? Pois muito bem, isso que nós falamos aqui do combo, que é o silocimol top H+, esse revestimento dele não é plástico.
Antigamente vinha com aço inoxidável 316. Estudo pela Timor, encontraram uma resina resistente tanto quanto o aço, até mais, porque na composição dessa resina, entre três minérios, está no estado puro, que é titânio, alumínio e platina, quando eles se unem, emitem um infravermelho longo. Aqui na água, o infravermelho longo tem quatro finalidades. A primeira, repõe o efeito do sol, que desde lá da ETA até chegar na nossa casa não apanha sol nem oxigênio. Aí pode formar os clústeres. A segunda, desmancha os clústeres, gente, aquele aglomerado de moléculas, desmancha, deixa eles livres, soltos, individuais. A terceira, deixa os sais minerais microscópicos, entra em qualquer abertura da nossa célula. E a quarta, acompanha a água. Quando a água chega numa célula nossa que está inflamada, desinflama a célula. Por isso que alivia as nossas dores. Além disso aqui, gente, que deixa o nosso corpo totalmente livre, porque nutre totalmente as nossas células. É uma célula nutrida, aumenta a nossa imunidade. Aí, não é qualquer gripe que nos derruba, não, gente, porque nós temos resistência. E também, se entrar algum invasor, as nossas células se encarregam de expulsá-lo, porque nós temos ela como bastante imune, com bastante imunidade. Além de nutrir as nossas células, vamos lá ele vai lá nos ossos, então. Preste bem atenção agora, gente. Agora, isso aqui é muito importante. Lá nos ossos, ele deposita nos ossos cálcio e magnésio, aumentando a densidade mineral óssea. Em outras palavras, que tem osteoporose, tomando essa água, elimina essa osteoporose. Com testes científicos internacionais que comprovam essa eficácia. Isso é tão verdade que, bebendo essa água, em pouco tempo, ele recupera a massa óssea. Dito isto, gente, nós podemos ficar ali bastante tempo falando dos benefícios, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Sobrou os aglomerados de hidrogênio. Vamos ver que nós podemos ver, então, ali um pouquinho a respeito do hidrogênio. Não quer mais passar agora? Opa. Aí tá. Aqui nós temos, então, os íons de hidrogênio, que são positivos, e eles vão sequestrar no nosso organismo elementos negativos. Você recorda quais são os elementos negativos que nós falamos hoje? São os benditos radicais livres defeituosos. Aqui é representado por O menos menos, que ele é bivalente negativo. Então, ele precisa de dois íons de hidrogênio para poder formar o terceiro elemento. Ficaria, então, HHO. Simplificando, ele vai ficar H2O. Transforma, gente, os radicais livres defeituosos em água. Só que essa água não é absorvida pelo nosso corpo. Ela é eliminada imediatamente por meio da porosidade da pele, em forma de suor, pela urina ou pelas fezes, deixando o nosso corpo livre desse inconveniente que atrapalha bastante a vida da gente. Aqui nós temos uma mensagem do médico com cunho internacional, autor de mais de 100 livros. Ele diz o seguinte: a água determina a doença, uma água determina a saúde, uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio, dito pelo saudoso Rei Ribeiro, médico com cunho internacional. Isso é muito importante a gente saber. Ali, os efeitos da água magnetizada, a calinização do sangue e do organismo, aumento da massa mineral óssea, aumento da oxigenação sanguínea, aumento de minerais na água pelo topo H+. Gente, um detalhe muito importante. O silocimol, ele tem uma garantia de 5 anos. E uma durabilidade dele, a Anvisa quer que a gente diga 30 anos, uma novidade, bem cuidado. Ele pode durar mais, porque os ímãs perdem 5% em cada 100 anos. Isso tem bastante tempo. E o silocimol tem uma garantia de 2 anos, e a durabilidade dele oscila de 2 a 6 anos, conforme isso depende do manancial de água que nós usamos. Mas o silocimol, ele tem 3 inimigos mortais. O primeiro, evitar queda. Se cai, ele pode deslocar os ímãs e perder a eficácia dele. Ou elevá-lo a temperatura acima de 100 graus, que também pode deslocar os ímãs e perde a eficácia. E o terceiro, que é o mais mortal de todos, é deixá-lo cair. Aí desloca os ímãs e não funciona mais. Esses são os três inimigos dele. E tem mais um,
Falamos de dois. Tem o terceiro, que é o pior de todos. É comprar o selo Simol, e o Topo H+, que nós chamamos de combo, e deixar na prateleira, ou numa gaveta. Ele não vai funcionar de jeito nenhum. Para funcionar, temos que botar na água. E botando na água, ele funciona. Gente, a empresa é sólida e constante expansão. 20 anos no mercado, atestado de idoneidade pelo Congresso Federal. Sede própria em Uberlândia, Minas Gerais. Comprovação e estudo científico por grandes instituições. 47 artigos publicados no Google Acadêmico. Sistema de treinamento e método de trabalho próprio. Aqui nós falamos em 20 países, mas hoje já passa dos 30 e também atendendo mais de 100 países. Logo, a Timor se transformou numa multinacional. Facilitou bastante o nosso trabalho, aumentou bastante a possibilidade de venda. Pela qualidade dele, tomou conta dos países. Então, se tornou uma multinacional. Isso que é muito importante para nós. Pesquise por Silo Simon no YouTube e veja os depoimentos e leis incríveis que tem. Aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que sofre há mais de 8 anos com úlcera varicosa. Bebendo essa água há 25 dias e pulverizando, veja como é que ficou. Dispensa qualquer comentário. Esse outro senhor aqui há 12 anos também lidando com a psoríase. Psoríase é uma outra autoimune e não tinha jeito de melhorar. Bebendo essa água e pulverizando na perna em 60 dias, veja como é que ficou, gente. É importante que não é remédio. Ela apenas magnetiza a água. Mas a água magnetizada é que faz... Aqui vamos ver com calma aqui, importante. Siloximol não tem o objetivo de curar doenças, mas sim de magnetizar a água. A água magnetizada será um coadjuvante no tratamento de saúde, irá melhorar a qualidade de vida e ao reduzir a acidez dos radicais livres no organismo. Produto isento de registro na Anvisa. Por que não registro? Porque não é remédio, gente. E a Anvisa, inclusive, indica para a gente consumirmos o combo sem prescrição médica. Aqui isso que é importante. Aqui, gente, nós temos um atestado que vem junto, atestado de idoneidade do nosso congresso, que vem junto com a nossa franquia. Isso que é bom, nós temos sempre junto, porque isso aqui facilita bastante as nossas vendas. Quando a gente entra na área de saúde, isso que nos ajuda bastante. Isso é muito, vem junto com a nossa franquia, sempre bom ter junto. Aqui, o Siloximol possui tecnologia reconhecida internacionalmente. Pesquisa e estudos publicados em renomadas instituições. E nós temos na Unesp, São Paulo, a APTA de São Paulo também. Aqui nós temos a Falcon-Bauer, que é a empresa alemã, mas tem filial em São Paulo. Aqui nós temos um outro atestado que é muito importante, nós carregamos junto, que é do Ministério da Saúde, que libera o comércio do pomo sem a necessidade de prescrição médica. Tudo isso, gente, é importante para nós. Onde que nós podemos usar? Veja, aqui nós temos um esquise, que é uma garrafinha de água, e nós colocamos aqui, então, o combo mini. O mega, ele magnetiza 20 litros de água em 20 minutos. E o mini magnetiza 20 litros de água em 20 minutos também. Aí vocês estão pondo, mas como assim? O Mega 20 e aqui, mas a magnetização, ou melhor, a hidrólise é feita na hora, só que o hidróxido alcalino que leva os 20 minutos. Para levar no escritório, na academia, no passeio, temos sempre água magnetizada junto conosco. Nós temos no comércio uns filtros blindados que não dá para colocar o siloximol para pagar mais dentro, que são os filtros blindados. Então a fábrica produziu esse equipamento que é colocado a água, depois de passar por um elemento filtrante que vem junto, filtra a água direitinho, deixa ela limpinha entre os recipientes. Aqui nós temos o siloximol Topo H+, onde que transforma a água do estado molecular para o estado iônico. Na saída dele, então, se alimenta aquele filtro blindado, que transforma aquele simples filtro numa mini fábrica de água mineral. Por falar em mini fábrica de água mineral, aqui nós temos a nossa, o Hipermine. O Hipermine, temos aqui em cima, onde que se abastece o filtro, com jarro, com caneca.
Aqui temos o elemento filtrante com carvão ativado e íons de prata, onde que elimina todas as bactérias que tem, inclusive o cloro e o flúor. Deixando a água limpa, passa para o segundo estágio, que nós damos uma camada de carvão ativado para eliminar qualquer possibilidade de bactérias. Depois passa por outros elementos filtrantes e também repõe sais minerais na água. E por último, tem o elemento que elimina os metais pesados. Em resumo, entra a água praticamente morta, mas nós recuperamos e apanhamos aqui embaixo água mineral de verdade. Aqui é água mineral de verdade, isenta de qualquer impureza. Podemos colocar também nesses filtros de barro, na parte de baixo, que também transformam simples filtros em uma mini fábrica de água mineral, ou na jarra. Isso fica à disposição. Nós poderíamos continuar o tempo todo ali, porque é interessante, temos muito assunto, mas a segunda parte é muito importante para nós todos. Quero dar um abraço aos que entraram agora, não pude cumprimentar antes, então um abraço a todos. E vou também pedir para o Ivanir e para o Weber, para que eu vou passar como o anfitrião, se caso houver necessidade, vocês então nos ajudam, tá? Ao Weber também, dá um trabalhinho, isso é bom. Sejam todos bem-vindos, gente, tá? Mas nós estamos falando, então, nós temos muita coisa para falar, mas temos mais coisas interessantes também para a gente transmitir para vocês. Por isso nós vamos chamar, então, o mestre Borges, que ele dê a continuar os trabalhos. Antes, porém, eu fazer um pedido especial para ele. Nós estamos sendo invadidos por uma bactéria que está atrapalhando o mundo todo. Essa bactéria está realmente atingindo as pessoas, que é a bursite. A bursite, gente, não é aquela dor que dá nos ombros, nos cotovelos, não, não. É uma dor que dá no bolso, porque quando chega no fim do mês e vai pagar um título, põe a mão no bolso e está vazio. Então, preste bem atenção às informações que o Borges vai nos passar, que ele vai nos eliminar a bursite. Borges, a sala é com o senhor. Gente, muito obrigado pela compreensão, pela paciência comigo. Um abraço a todos. Obrigado, Sr. Francisco. Sempre falando muito bem, com muita maestria, colocando as palavras e as situações. Porque sabemos que realmente a água, desde o princípio da criação até agora, é a mesma. Vocês viram o que a cientista química falou, né? Ela é doutora em engenharia química e a Sônia ela deixou claro que é um crime contra a nossa saúde. E agora? Aí estamos nós. Temos que até mesmo agradecer ela por essas colocações e agradecer também as ETAs. Por quê? Porque sem água nós não vivemos. E eles pegam lá churume de resto de animais mortos, churume de fezes e urina, não é mesmo? Churume de lixo que nós jogamos e coloca na nossa mesa para nós alimentar. Sem água você faz alguma coisa? Não faz, não consegue fazer. Mesmo assim, nós temos que agradecer eles. E lá diz ETAs, básico, saneamento básico. Eles fazem o básico, porque o custo é muito alto para eles dar uma água de qualidade. Em outro vídeo que nós fizemos aí também, que tem conhecido, que o seu Francisco de vez em quando usa, a água que vai para o ralo, ela é mais limpa e mais pura do que penetra no nosso corpo e nas nossas mãos, por causa do cloro. Isso tudo tem dito e é a realidade. Nós sabemos que é assim. Porque não foi feito água nos últimos anos nova, desde o princípio da criação, a mesma água. Tudo o que aconteceu, fuligem, vulcão, erupções que houve, também é poluição. Tudo isso está aí. E ela sobe em gotículas pela evaporização e desce em gotículas para regar novamente a terra. E a maravilhosa da terra é que faz boa parte dessa limpeza. Se não fosse a terra, o lençol freático estaria muito pior. Então, o Criador amoroso é fantástico para nós preservar a vida aqui ainda, apesar de tudo que há.
Mas, como muito bem o seu Francisco falou, não só a parte física, como também a saúde financeira tem afetado muitas pessoas, não é mesmo? E o grande projeto de saúde familiar Timol, você tem essa oportunidade também de colocar a parte financeira em ordem. Se nós pedirmos aqui para o Ivanir, alguns outros aqui, o projeto também ajudou na parte financeira. Eu mesmo também fui ajudado pela parte financeira. E você que está aqui na sala pela primeira vez e é convidado, também tem esta oportunidade. Você que entrou recentemente também no projeto, também tem esta oportunidade de ganhar uma renda extra. E principalmente você que entrou já numa franquia ouro, ela é financiável por ela mesma. Mas você tem empresa também na bronze, tem empresa também na prata e também tem empresa na ouro e também tem empresa na platina. Quem é investidor, ele trabalha na platina. Quem é mediano e quer ter uma renda extra e pagar como ela mesma, ela sendo financiável por ela mesma, entra na franquia ouro. Eu quero explicar isso para vocês. Só uma perguntinha aí. Quantos tem na sala com 30 ou menos de 30 anos de idade? Pode levantar a mão ou abrir o som aí e dizer para nós. O senhor me colocou como co-anfitrião, São Francisco? Sim. Sim? Ok. Então vamos ver se eu consigo abrir meus para compartilhar a tela. O anfitrião desativou o compartilhamento. Não, seu Francisco, acho que ele caiu para outro, não caiu para mim. Tenta de novo lá. Ou me joga como anfitrião. Daí eu jogo o senhor como co-anfitrião. Você agora é anfitrião. Vamos lá. Vamos jogar o senhor como co-anfitrião. Alguém que está pela primeira vez na sala é convidado ou tem menos de 30 anos? Diz para nós aí. Alguém que está na sala, está pela primeira vez, é convidado ou tem menos de 30 anos? Pode dizer para nós aí. Não tem ninguém com menos de 30 anos na sala? Pelo jeito, não. Só o seu Francisco tem 8 anos de idade aí. Isso. Tudo bem, Rosimeire? A Rosimeire tem menos de 30, não? 5,49. Olha, eu? Muito É, bem, já vai chegar meio século. Privilégio de muito. poucos. Sim, muito Por que o completo. Borges fala que é privilégio de poucos? Porque muitos, devido às patologias, não chegaram a esta idade. Não é mesmo? Muitos colegas de trabalho meu, muitos colegas de escola, membros alguns da minha família não chegaram a essa idade, tá? Minha irmã mais nova não chegou a essa idade de 49 anos. Por quê? Por causa das patologias que ceifaram a vida dela. E uma delas, por exemplo, um bom causador foi o AVC. Deu um AVC nela, e aí, em cima do AVC, uma parada cardíaca, esse foi. Outro, meu irmão, eu perdi para o câncer, dois irmãos, perdi para o câncer. Mas já estava com 70 e outro com 81 anos. Então, são coisas assim que o sistema vai ceifando e nos deixando triste. E a tristeza, a depressão também causa doença. Então, nós temos que ter cuidado e levar uma vida melhor, satisfatória. E a Timol fornece essa vida satisfatória para nós. Como? Ajudando nós a melhorar a nossa renda. E nós tendo um pouquinho mais de conforto, não se preocupando quando vai no mercado em pagar a conta, elimina a bolsita que o seu Francisco fala.
A doença do bolso, não é mesmo? A Rosimeire entrou há muito tempo, Rosimeire, no projeto? Já Sim, abriu. faz um tempo ainda estou plantando a minha semente, né? Uhum. Muito bem. E entrou na franquia Ouro, Rosimeire. Foi na Ouro. Isso aí, olha, ó, uma boa opção. O Borges também entrou no Ouro, o Ivanir também tem um Ouro. Por quê? São franquias sustentáveis por ela mesma, né? Então, isso é de extrema importância que a gente faça. Eu vou mostrar o porquê que ela é sustentável por ela mesma. Porque vem nela, na franquia Ouro, um combo Mega e também vem um combo Mini. Foi isso que a Rosimeire recebeu, que eu também recebi. Vem uma pastinha nos identificando como distribuidor e também vem todo o material, a ficha de pesquisa de nomes de pessoas, como selecionar nossos contatos, as fichas da anamnese, É todas interessante. elas juntamente para nós ir trabalhando. Vem os cartões para visita, vem aquela comprovação que o seu Francisco falou, que é importante sempre nós ter junto, e mais alguns prospectos, o foldzinho para a gente distribuir e trabalhar com as pessoas. E o grande diferencial, a empresa dá o treinamento. Todos os treinamentos são gratuitos. Todos eles são gratuitos dados para a empresa. Exceção a FAT, que você faz para te tornar um líder de fechamento e também um apto líder de apoio. Para você ter um crescimento, aí você ganha da empresa para esses treinamentos, aí você só paga a FAT, tá certo? Muito bem. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou entrar lá no departamento de franquias, tá certo? Que é o que vocês vieram aqui, que vocês querem entender, não é mesmo? E O senhor passa o Ed como co-anfitrião, que foi um. eu já joguei o senhor como co-anfitrião aí, Ivanir, mas eu já consulto de novo, seu Francisco. Tá. Só um segundinho aí. O bom da gente é fazer ao vivo aqui, de vez em quando ele dá um trabalhinho, mas nós vamos indo. Renata Terezinha, admiti, já demiti ela. Ótimo. Então, deixa eu só conferir aqui, seu Francisco. Seu Francisco, seu Francisco. Não, ele está já como co-anfitrião, porque se eu for agora já está remover com anfitrião. Deixa eu Ah, remover